Bem, pessoal, falar do traumatismo na coluna, porque é tão importante o acompanhamento a longo prazo do paciente após um acidente que tem alguma lesão na coluna. Eu vou explicar para vocês. Então, o que acontece? Vira e mexe, alguém estava no carro, ou foi atropelado, né? Teve acidente carro contra carro, ou estava numa moto, né? Passou por um acidente, né? Esse acidente, de um modo geral, é socorrido pelo serviço de emergência, ou SAMU, ou bombeiros, né? É levado para a emergência, né? Essa emergência, o paciente é atendido, na maioria das vezes, por um neurocirurgião. O neurocirurgião faz a avaliação tanto do trauma crânioencefálico como das lesões da coluna. E na grande parte dos pacientes, essas lesões são mínimas, não precisa de procedimento cirúrgico. Um outro paciente tem uma fratura mais grave, precisa de uma cirurgia, né? Uma artrodese, uma descompressão, né? Uma drenagem de hematoma, que pode acontecer na coluna também, mas a grande maioria dos pacientes ele pode ter uma fratura linear que a gente vai acompanhar, né? E observar essa cicatrização, essa calcificação. E esse vídeo é importante porque muitos pacientes passam muito bem por essa parte aguda, vão de alta e não fazem um acompanhamento e ficam com problemas crônicos. Perceba, todo paciente que teve um trauma na coluna, assim como no trauma craniano, ele precisa de acompanhamento, porque às vezes essa calcificação, essa consolidação não está sendo adequada e pode gerar instabilidade, precisando de uma cirurgia tardia. Muitas vezes o paciente convive com dores crônicas por causa de fraturas, né? E não está fazendo acompanhamento. Muitos desses pacientes têm lesão nervosa, lesão de plexo, lesão medular, que às vezes é discreta, mas depois que ele vai para casa, começa a andar, aquilo começa a limitar ele. Então, o acidente que gera um trauma na coluna, ele não precisa só do atendimento agudo. Não é só os pacientes que passaram por cirurgia, que têm uma lesão grave, que vão precisar do acompanhamento. Os pacientes que tiveram lesão, trauma na coluna, precisam do acompanhamento tardio com o neurocirurgião. O neurocirurgião vai olhar as lesões, acompanhar como está esse processo de calcificação, consolidação, observar se não tem outras lesões, porque muitas vezes lesões menores, elas passam às vezes até despercebido no contexto de gravidade do paciente. Então às vezes ele teve uma lesão na coluna, mas não se queixou de dor, tinha outra lesão mais grave que o médico teve que resolver, e depois, passando aquele processo, ele já em fase de recuperação, sendo examinado no consultório, sendo avaliado, pode se encontrar essas lesões, e aí o neurocirurgião vai fazer o tratamento adequado, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu tento responder vocês.